político muito forte. Eu, obviamente, que não vou entrar nos componentes jurídicos, porque tudo que eu tenho lido até agora e tudo que eu tenho ouvido é que o juiz Moro passou praticamente escrevendo 60 páginas para se justificar da condenação. Em que praticamente de 900 e não sei quantos parágrafos ele utilizou 5 da defesa. E me parece que não havia nenhum interesse. Então, o que acontece de fato e de direito nesse negócio? Ou seja, na medida em que nenhuma verdade era levada em conta, na medida em que o PowerPoint permeou todo o comportamento deles, e eu já cansei de falar, e vocês sabem, eles diziam que o PT era uma organização criminosa, que o PT se preparou para ganhar o governo, para ganhando o governo roubar. E o Lula era o chefe. A partir daí, eles não precisavam mais nada. Bom, na sentença, pela primeira vez, o ex-presidente Lula falou sobre a condenação do Sérgio Moro. Sérgio Moro falou no discurso de hoje, Lula voltou a repetir que não existem provas, das testemunhas. Que é inocente. O Lula voltou dizendo que é inocente. A única prova que existe nesse processo, de não sei quantas mil páginas, é a prova da minha inocência. É a única prova. É a prova da minha inocência. Eu queria fazer um apelo à imprensa, um apelo ao povo brasileiro. Se alguém tiver uma prova contra mim, por favor, diga. Mande para a Justiça, mande para a Suprema Corte, mande para a imprensa, porque eu preciso. Eu ficaria mais feliz se eu fosse condenado com base numa prova. Eles me desmascararem. Daqui, olha, você realmente cometeu um ilícito, você cometeu um erro. O que me deixa indignado, mas sem perder a ternura, é você perceber que você está sendo vítima de um grupo de pessoas que contaram a primeira mentira e vão passar a vida inteira mentindo para poder justificar a primeira mentira que contaram de que o Lula era dono de um triplex. Não sou dono de um triplex, não tenho triplex, e ainda fui multado em R$700 mil. Porque agora o triplex é da União. Eles tomaram o triplex. E eu tenho que pagar R$700 mil para a Petrobras. Eles poderiam me dar o triplex, eu vendia o triplex e pagava a multa. Bom, Lula disse que apesar de indignado, não perdeu a crença na justiça. E opinou que a sentença do juiz Sérgio Moro deveria dar origem a um processo no Conselho Nacional de Justiça. O Conselho, na verdade, não julga sentenças de juízes, mas atos administrativos de magistrados. Lula justificou que, no entender dele, houve mentiras no processo. Eu queria dizer para vocês que a minha indignação como cidadão brasileiro, não me faz perder a crença de que nesse país ainda existe justiça. Por isso nós vamos recorrer em todas as instâncias, de todas as arbitrariedades. Eu acho que, inclusive, é preciso a gente processar essa sentença no Conselho Nacional de Justiça. É preciso a gente fazer processo contra quem mentir, contra quem não disser a verdade nesse país. Porque cada vez que eu vou prestar um depoimento, eu digo, só eu tenho interesse na verdade aqui. Agora mesmo eu fui prestar um depoimento, Rui, e o procurador falou assim para mim, não, o senhor não precisa prestar como testemunha, porque testemunha o senhor é obrigado a falar a verdade. Você pode prestar como informante. Eu falei, não, eu quero prestar como testemunha porque eu vim aqui para falar a verdade. Quem queria que eu falasse como informante é porque não queria que eu dissesse a verdade. A Força-Tarefa da Lava Jato não quis se manifestar sobre as declarações do ex-presidente Lula. Bom, se a sentença for confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre antes das eleições de 2018, Lula vai ficar inelegível por 2 razões. Porque o juiz Sérgio Moro o condenou à perda dos direitos políticos por 7 anos. E porque a lei da ficha limpa proíbe que condenados em segunda instância sejam candidatos a cargos letivos. Mas Lula disse que agora será mesmo
candidato a presidente em 2018. Dizendo uma coisa para vocês. Eu quero respeitar os companheiros do PDT, os companheiros do PCdoB, os companheiros do Movimento Social. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se alguém pensa que com essa sentença me tiraram do jogo, podem saber que eu estou no jogo. Agora, quero dizer ao meu partido que eu até agora não tinha reivindicado. Mas a partir de agora, eu vou reivindicar do PT o direito de me colocar como postulante à candidatura a presidente da República. Bom, o Jornal Nacional ouviu especialistas sobre a possibilidade foram ouvidos pela possibilidade do ex-presidente Lula ser candidato, se a condenação for confirmada em segunda instância. Bom, se ele vai poder concorrer nas próximas eleições, aí é uma incógnita. É preciso esperar uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que vai analisar possíveis recursos do Ministério Público e da Defesa de Lula. Também vai depender de quando sairá essa decisão do TRF. A lei da ficha limpa, ela veda a candidatura de candidatos que tenham sido condenados em segundo grau, por um órgão colegiado. Na prática, Lula só fica fora das eleições se o TRF confirmar a decisão de Moro dentro de mais ou menos um ano. O Tribunal Superior Eleitoral explicou que o calendário eleitoral do ano que vem ainda não foi divulgado, mas a lei que estabelece as normas para eleições permite que convenções para escolher os candidatos sejam feitas a partir de 20 de julho do ano do pleito. Em seguida, o partido pode fazer o registro da candidatura. Se o TRF condená-lo e se ele ainda não tiver sido registrado, não tiver registrado a sua candidatura, ele não poderá fazê-lo, né? Ela será negada. Se ele já tiver feito o registro da sua candidatura e o TRF, nesse meio tempo, condena o Lula a essas penas ou penas mais elevadas, esse registro é anulado. O professor de processo penal explica ainda a hipótese de Lula ser condenado depois de eleito. Se ele ganha a eleição e é diplomado, né? Ou seja, recebe a diplomação legal para assumir a presidência da República. Essa diplomação pode ser anulada. Se no dia 2 de janeiro de 2019, o atual, né, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumir a presidência da República, aí ele não mais pode cumprir essa pena que foi decretada pelo Moro e se foi confirmada pelo tribunal. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, ainda não definiu como serão os próximos passos da defesa. Primeiro, é interposto um recurso, se o caso, perante o próprio juiz Sérgio Moro e depois perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas, repito, ainda não existe uma definição do recurso que será interposto. O certo é que a decisão será impugnada, a decisão é injusta, ela certamente será impugnada. Bom, em Porto Alegre, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região disse hoje que o julgamento do ex-presidente Lula vai estar decidido até agosto do ano que vem. Nos quase 3 anos e meio de Operação Lava Jato, mais de 700 processos chegaram à corte sediada em Porto Alegre. Um dos processos que deve ser analisado nos próximos meses é a apelação do ex-presidente. O recurso virá aqui para a 8ª turma do tribunal. Os 3 desembargadores considerados duros e independentes podem rejeitar, aceitar ou modificar a decisão do juiz Sérgio Moro. O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Lava Jato, é quem vai analisar a apelação do Ministério Público e também os argumentos da defesa do ex-presidente Lula. Depois de elaborar o voto, ele envia o processo para o revisor, o desembargador Leandro Paulsen, que também vai concluir o voto. E só depois é marcado o julgamento.
Participa ainda o desembargador Vitor Laus. Os 3 magistrados que avaliam as sentenças de primeira instância da Lava Jato, na maioria das vezes, aumentaram ou mantiveram as penas. 10 penas foram reduzidas. Entre os 5 casos em que eles absolveram condenados pelo juiz Moro está o de João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT. Ele foi declarado inocente pelos desembargadores Paulsen e Laus. Eles consideraram que não se pode condenar com base somente em delações. Em média, o julgamento do recurso é feito 11 meses depois da sentença da primeira instância. O presidente do tribunal, desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, acredita que o processo de Lula deve ser julgado antes das eleições do ano que vem. Eu imagino que de agosto deste ano a agosto do ano que vem, esses processos devem estar pautados e julgados. Por que agosto do ano que vem? Porque ali tem a questão da inelegibilidade, né? Vamos imaginar no processo do ex-presidente Lula, né, que já temos um caso concreto. Ele vai recorrer para a corte, já anunciou. Aqui 2 opções poderão acontecer. Ou o tribunal confirma essa decisão condenatória, né, e aí ele está inelegível para concorrer às eleições, ou reforma a decisão e o absolve, e aí ele está liberado totalmente para concorrer às eleições. O desembargador também comentou a sentença do juiz Sérgio Moro. São 218 páginas, eu li. Olha, uma sentença, como eu lhe disse, pode-se gostar dela e pode-se não concordar com ela. Para isso existem os recursos. Mas uma coisa é preciso reconhecer: foi muito bem trabalhada. O ex-presidente falou que é uma perseguição política, ele se diz vítima de uma perseguição política. Tanto não há perseguição que ele tem podido questionar essas questões perante o Poder Judiciário. E do primeiro grau ao Supremo Tribunal Federal, elas, pelo menos até agora, não foram acolhidas. Então, respeito a posição dele, mas não concordo. Uma correção. Ontem nós dissemos que a sentença do juiz Moro impediria o ex-presidente Lula de exercer cargo ou função pública pelo dobro do tempo total. Foi dito isso ontem em toda a mídia. Então seria 19 anos. Mas na verdade esse impedimento é determinado só pelo crime de lavagem de dinheiro, pelo qual o Lula foi condenado a 3 anos e meio. Assim, ele perde o poder de exercer de cargo ou função pública por 7 anos. Bom, a gente pede você que deixe o seu like, sua inscrição, youtube.com/TV do Povo, deixe seu comentário e diga aí se você concorda com a condenação do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou se você concorda. Eis a enquete. O seu like é que você concorda, certo? E o seu comentário, quando não concorda, deixe-o, por favor. Não deixe dislike, tá bom? Para que esse vídeo possa crescer. A TV do Povo, a gente se encontra aqui. Boa noite, até o próximo vídeo, se Deus quiser.